Sério? Sério. Professor, não é perto da casa do Albert, não. É mais pra baixo. Só que ele gosta de bancar o bonzão e fica falando que é perto da Mas é casa perto, dele. cara. É É 3 mais pra Professor, você baixo, descer um professor. pouquinho e virar à direita, você chega lá de frente com um ponto de droga, professor. Entendi. Ô, verdade. gente, hoje eu vou estar falando. Hoje nós vamos começar aí uma jornada que é sobre regra de 3, tá bom? Vamos falar um pouquinho aí de regra de 3 simples. Finalmente, pessoal, meu pai falou que isso facilita um tanto de continha. Aí, Pois é. professor, finalmente a gente vai aprender Finalmente. regra de 3, minha mãe não vai ficar mexendo o saco. Então Ô, vamos Marcos. lá. Vamos começar a aprender uma matéria muito importante na matemática e muito usada. Vocês vão ver que é fácil do fácil do fácil do fácil. Vamos lá, quem pode ler para mim aí, por favor? Eu aplique da regra de 3. Que? Aplicação. Não, é que eu ouvi alguém falando. Ninguém fala. Aplicação da regra de 3 simples para refletir e responder. Mantendo aberta uma torneira, ela despeja em 3 minutos 4 litros de água em um tanque. Mantendo a vazão constante, o tanque fica cheio em 5 horas. Qual a capacidade desse tanque? Então tá lá assim, qual é a capacidade deste tanque? Então presta atenção que nós estamos começando a nossa jornada aqui. E logo, logo você vai entender por que tem esse nome. Regra de 3. Sabe por que tem a palavra simples? É porque depois a gente vai aprender regra de 3 composta. Então tem regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá? Vamos lá, continua lendo aí para mim, fazendo favor. Som. Quem pode ler para mim? Eu leio, professor. Eu. Podemos resolver problemas que envolvem proporcionalidade entre duas grandezas de várias maneiras. E uma delas é uma regra prática, que chamamos de regra de 3 simples. Veja os dois modos de responder a questão acima. Então, primeira coisa. Eu vou ensinar para vocês duas maneiras. É claro que a maioria vai optar pela maneira que a gente mais vai usar. Mas não custa também deixar esse primeiro modo, porque às vezes a gente vai ver que ele é mais rápido, tá? Então, o primeiro modo, as grandezas envolvidas são diretamente proporcional. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que é grandeza diretamente proporcional. Grandezas diretamente proporcional são grandezas que, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Você fala, não entendi. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu compro, sei lá, 2 canetas. Quando eu comprei 2 canetas, eu paguei, por exemplo, R$15. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó, reais. 2 canetas eu paguei quanto, pessoal? R$15. Isso é absurdo. Se eu comprar 6 canetas, eu vou pagar quanto? Se 2 canetas fala 15. Então, 15, 45. 45. Como que a gente pensa? Por que essa grandeza aqui é diretamente proporcional? Porque quando a caneta aumentou, era 2, passou para 6, o dinheiro também aumentou. Era 15 e foi para 45. Grandezas diretamente proporcional é isso. Quando um aumenta, o outro aumenta. Tá entendendo? Sim. Entendeu? Sim. Isso é grandeza direta. Por favor. Se eu comprar 2 canetas, eu vou pagar quanto? R$15. E se eu comprar 6 canetas, eu vou pagar quanto? 45. Aumentou caneta? Sim. Aumentou o valor do dinheiro? Sim. Então, essa grandeza é diretamente proporcional. Tá claro? Tá claro.
Agora vamos pegar um exemplo. Deixa eu só ver quem está chegando aqui. Vamos pegar um exemplo aqui de grandezas que são inversamente proporcionais. Tá? Imagina o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Então, presta atenção. Ó, nós temos, né? Vamos pensar assim. Nosso amigo Albert, ele está apaixonadíssimo. Ele encontrou uma crush para ele. E aí, o Albert, que está apaixonado, presta atenção. O Albert, que está apaixonado, encontrou uma crush, mas essa crush, ela mora lá no Espírito Santo, entendeu? Mora longe. E ele está tão apaixonado que está com tanta saudade que ele vai pegar a Ferrari dele e ele vai a 180 km por hora. Aí ele vai chegar lá em Vitória gastando 6 horas. Beleza? Tá claro? Tá claro. Então o Alves está apaixonado, pegou a Ferrari dele, chegou lá, gastou 6 horas. Na hora da volta, né, ele está voltando. Ele já matou a saudade, né? Ah, matei a saudade, encontrei com meu amor. Agora ele vai voltar. Quando ele vai voltar mais devagar. Na ida, a saudade era muita, 180 km por hora. Na volta, ele vai voltar de boa. Ele vai voltar a 90 km por hora. Ou seja, ele vai voltar mais devagar. Se ele vai voltar mais devagar, ele vai gastar mais tempo ou menos tempo? Mais tempo. Mais tempo. Então, quanto tempo que o Albert apaixonado ia gastar? 12 horas. 12 horas. Ô, professor, eu tô com uma dúvida. Ah, Quanto que o Albert pagou de multa? nossa, aí depende de quantos radar tinha. Entendeu? Mas ele pode ter acelerado. Tinha 4 radar na de 15. Porque, por exemplo, professor, Não, tinha você radar tá e indo radar. viajar pra qualquer estrada. Geralmente, em certo ponto, vai ter radar, certo? Ô, gente, eu concordo com vocês. E vamos imaginar, isso é hipotético. Primeiro, Não, sim, professor. Primeiro que o Albert não tem idade para. Primeiramente, que o Albert não tem idade para dirigir, não tem uma Ferrari e não tem uma crush. Tudo bem, mas no meu sonho o Albert tem Ferrari, no meu sonho o Albert dirige muito, entendeu? Então, Eu sei dirigir. também, ué. Eu Você sei só tem dirigir. foto. Eu sei dirigir, professor. Pode ficar tranquilo. Um dia eu vou convidar você para andar na Ferrari. Pode ficar Ô, Albert, você não consegue dirigir no Mario Bros. Então vamos lá, então. Presta atenção. Presta atenção. É o seguinte. Tá lá assim, ó. 3 minutos. Presta atenção. A gente leu o problema aqui, ó. Ela despeja 3 minutos. 4 litros de água em um tanque. Ou seja, durante 3 minutos, com a torneira aberta, 4 litros de água serão despejados no tanque. Repeat, please, teacher. Durante 3 minutos, 4 litros de água serão despejados no tanque. Se a gente deixar, né, a torneira aberta durante 5 horas, imagina que, tá vendo aqui, ó? Tá aqui o Bertolini aqui. Aqui o Bertolini aqui, cara de mandioca, tá vendo? Então o Bertolini tá aqui. Não, apesar de sacanagem. Tá bom, cara de batata frita. Então, se a gente deixar aqui a torneira aberta durante 5 horas, quanto de água que vai ser despejado? Tá claro? Então, presta atenção. Vamos pensar o seguinte. 3 minutos despeja quantos litros de água? 4. 5 horas vão despejar. Agora a gente vai tentar entender, Israel, por que é regra de 3 simples?
Porque ele te dá 3 grandezas e ele quer a quarta. Por isso que é regra de 3. Chama regra de 3 simples, por isso. Eu te dou 3 grandezas e você encontra a quarta. Beleza? Então, eu preciso estar trabalhando com, por exemplo, eu tenho a grandeza do tempo, né? E a grandeza da capacidade. Só que aqui está em minuto, aqui está em hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar 5 horas para minuto. 1 hora é quantos minutos, pessoal? 60. 60. Então, 5 horas vão ser quantos minutos? 300. 300. Tá. Agora eu estendi. Então, quer dizer então que em 3 minutos despeja 4 litros. Em 300 minutos vão despejar quanto? Então, o que a gente 400. faz? Olha o jeito Thundercats. Se você pegar 300 e dividir por 3, dá quanto? 100. Ou seja, 3 vezes 100, 300. Então, daqui basta você multiplicar por 100. 4 vezes 100, 400. Acabou. Então, durante 5 horas com a torneira ligada, a capacidade do tanque é de 400 litros. Tá claro? Tá claro. Alguém Repete, quer por favor. falar? Tá claro. Memorizar. Oi? Repete, por favor, para eu memorizar. Claro, querido. Nós vamos estar falando isso várias e várias vezes. 3 litros, em 3 minutos, despeja 4 litros. Em 300 minutos, vai despejar. Quando eu pego 300 e divido por 3, dá 100. 3 vezes 100, 300. Ou seja, aumentou 100 vezes. Logo, 4 vezes 100, 400. Se aqui aumenta 100, aqui vai aumentar 100. Porque essas grandezas, elas são diretamente proporcional. Por que é diretamente proporcional? Porque quanto mais tempo eu deixo a torneira aberta, mais água vai cair. Simples assim. Beleza? Beleza. Vamos lá. Tá aqui o segundo modo. Lê para mim, Davi Moreira. O segundo modo, usando a regra de 3 simples, é utilizando um esquema que o valor procurado é indicado por uma letra, por exemplo, x. Tempo minuto é 3 por 300. 4 aumenta para x. Então, presta atenção. Lembra que eu falei que é regra de 3? Eu te dei 3 coisas. 3, 4 e 300. Regra de 3, ou seja, eu preciso de encontrar a quarta, que eu não sei. Tá. Por isso que é regra de 3? Eu te dou 3, você encontra a quarta. Toda vez que as grandezas são diretamente proporcional, a gente vai multiplicar cruzado. Então, por exemplo, a gente vai fazer assim, ó. A gente monta 3 está para 4 é igual a 300 está para x. Entendeu? A gente pode fazer assim, ó. 3 vezes x, tá vendo? 3 vezes x é igual a 300 vezes 4. Aqui. Israel, fala uma coisa para mim. Então, regra de 3, a gente sempre multiplica cruzado? Isso nunca é assim. Regra de 3 não é sempre que multiplica cruzado. Regra de 3 só multiplica cruzado quando as grandezas são diretamente proporcional. E o que são grandezas diretamente proporcional? É quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, como essa que eu dei de exemplo do tempo. Quanto mais tempo eu deixo a torneira aberta, mais água vai cair. Ou seja, muito mais água vai ser despejada. Mais tempo, mais água. Então, são diretamente proporcional. Inversamente proporcional é o exemplo que eu tinha dado do meu amigo Albert, apaixonado, que foi de Ferrari lá para Vitória e gastou 6 horas. Quanto mais rápido ele anda na sua Ferrari, mais
rápido ele chega, menos tempo ele gasta. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Então, no caso do Albert, que envolvia velocidade e tempo, é grandezas inversamente proporcional. Professor, mas você tem que considerar que o Albert ele é caça-lombada, porque ele dirige mal. Então, você que teria que dirigir, professor, para poder chegar lá rápido. Nossa, gente. Vamos lá. Vai lá, ô Matheus. Lê para mim aqui. Ó. Veja o exemplo. Lê para mim. Veja o exemplo. Um motociclista levou 3 horas para ir de Tamarindo a Dourada, viajando uma média de velocidade de 80 km por hora. Se ele quisesse fazer o mesmo percurso em 4 horas, que velocidade média deverá desenvolver? Então, presta atenção. Essa aqui, presta atenção. Vamos aqui analisar como que a gente resolve um problema desse usando regra de 3, tá? Primeira coisa que você tem que anotar, anota no seu caderno, anota. Tempo e velocidade sempre são grandezas inversamente proporcional. Repeat, please, teacher. Tempo e velocidade sempre são grandezas inversamente proporcionais. De novo. Tempo e velocidade sempre são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Sempre assim. Repete mais uma vez, professor. Tempo e velocidade sempre são grandezas inversamente proporcionais. Tempo e velocidade sempre são grandezas inversamente proporcionais. Tempo e velocidade sempre são grandezas inversamente proporcionais. Como assim, Israel? Você pode me ajudar? Posso. Vamos pensar? Vamos. Presta atenção. Ó, você tem aqui tempo. Ele gasta com 80 km por hora, ele gastou 3 horas. Entendeu? Viajando a 80 km por hora, qual é o tempo que ele gastou? 3 horas. Aí, o que aconteceu? O tempo dele aumentou. Se o tempo dele aumentou, significa que a velocidade ela vai diminuir. Porque se ele está gastando mais tempo, é porque ele está andando mais devagar. Ah, é igual o seu pai. Se seu pai anda muito devagar, a velocidade do carro está pequena. Então, ele vai gastar mais tempo para chegar na casa da vovó Benta para comer aquele bolo de fubá maravilhoso. Ah, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Quanto menor o tempo, maior a velocidade. E agora que entra. Toda vez que as grandezas são inversamente proporcionais, a gente vai multiplicar reto. Como assim? 3 vezes 80 é igual a 4 vezes V. Ah, tá. Então, não multiplica cruzado, não. Só multiplica cruzado quando são diretamente proporcional. E quando são inversamente proporcional? Multiplica reto. Como assim, teacher? Reto. Aqui, ó, 3 vezes 80, aí você coloca o igual, 4 vezes V. 240 dividido por 4, 60. Ou seja, quando o tempo que era de 3 pulou para 4 horas, significa que a velocidade que era de 80 pulou para 60. A velocidade diminuiu. Pode perguntar. Professor, fala de novo o que é diretamente proporcional, por favor. Mandei no chat. Esse mandei do chat aí é o quê? Que eu não preciso de explicar? Tempo e velocidade sempre são grandezas inversamente proporcionais. Justamente. Tempo e velocidade sempre são grandezas inversamente proporcionais. Não, tá claro? é o outro, o direto, antes desse daí. O que tem? Diretamente. O que são grandezas diretamente proporcionais? Eu queria que você explicasse de novo o que é. Grandezas diretamente proporcionais são grandezas em que, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Vou te dar um outro exemplo aqui para você entender.
Imagina o seguinte, você vai na padaria. Você é um menino que gosta de ir na padaria. E aí você compra, por exemplo, 10 pães. Você gastou R$6. Aí a sua mãe fala assim, filho, não, você precisa de voltar na padaria e comprar mais 20 pães, porque chegou mais gente. Eu te pergunto, quanto que você vai pagar por 20 pães? R$12. R$12, grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais pão você compra, mais dinheiro você vai gastar. Isso é que é diretamente proporcional. Mais pão, mais dinheiro. Quanto mais gasolina eu coloco, mais dinheiro eu vou gastar. Ah! Beleza? Ô, Vamos lá. professor, Oi! então aquela primeiro exemplo que você passou das canetas é uma grandeza diretamente proporcional? Isso, minha linda! Quanto mais caneta eu compro, mais eu vou gastar. É ou não é? É. Ah! Sabe quando você vai nos shops? Lá nos shops Contagem? Quanto mais roupa você compra, Mais dinheiro eu gasto. ah! Diretamente proporcional. Aí você fala assim, Israel, mas e quando tem desconto? Eu não estou falando quando tem desconto. Não é isso, eu não estou falando... O caso aqui não é aquela, compre 5 e pague 4. Não estou falando disso. Eu estou falando quanto mais você compra, mais você gasta. É isso que eu estou falando, diretamente proporcional. Sim. Então a questão é... Qual que é a questão mesmo? Eu acho que é que ele viajou a 180 quilômetros. Velocidade e tempo, é velocidade e tempo. Não é, né, professor? Porque... É inversamente Essa proporcional. lógica não faz sentido, porque alguém pode simplesmente comprar um monte de coisa barata e uma pessoa pode comprar uma coisa muito cara no shopping. As coisas baratas são mais baratas ainda. Nossa. Gente, a gente não está falando de comprar um monte de coisa. A gente está falando o seguinte, você pode comprar um monte de coisa barata, beleza. Mas quanto mais coisa barata você compra, mais você gasta. Ô, Rafael, é naquela medida, ela não se compara com outra. É. Não importa o preço, Rafael. É. Ah, você está lá comprando, sei lá, as lojas americanas estão vendendo fandangos a R$1. Beleza. Um fandango, R$1. 10 fandangos, você vai gastar quanto? 10. Pronto. Não depende. Quanto mais quantidade você compra daquele produto, mais você gasta. Entendeu? Vamos lá, quem pode ler para mim aqui? Ô, professor, você canta essa musiquinha de novo aí? Das canetas? As musiquinhas que eu canto assim, eu invento na hora, senhor. Depois eu canto de novo. É zoação, senhor. Mentira, então, professor. cante a do carrapato. Eu vou postar essa videoaula para vocês aí, porque eu sei que alguns não estão entendendo. Eu vou postar essa videoaula porque eu sei que alguns estão voando. E aí você vai poder assistir essa aula de novo, tá? Presta atenção. Lê para mim, por favor. Quem pode ler para mim? Eu. O preço de 4 centímetros e meio de tecido é R$36. Quantos metros podemos comprar com R$40? Eu falei. Então vamos voltar. 4 metros e meio eu gasto R$36. Se eu paguei R$40, eu comprei mais pano ou menos pano? Mais pano. Por quê? É uma coisa óbvia. É igual você comprar roupa. Se você gasta muito, você comprou, vamos pensar em roupa. Uma calça, gasto X. 10 calças, vou gastar 10X. Pronto. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente precisa aprender a pensar. A grandeza que eu estou lendo, que eu estou trabalhando, são diretamente proporcional ou não? Então, como é que eu monto? 4,5 está aqui. Eu posso fazer o seguinte. Olha que interessante. Como é diretamente proporcional, basta multiplicar cruzado. X
vezes 36, aqui. 4,5 vezes 40. Quando as grandezas são diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Então, quanto de tecido que comprou com R$40? 5 metros. Acabou. Posso passar para o próximo? Pode. Você pode repetir? Então, tá bom. De novo, vamos prestar atenção. Quando a gente compra 4,5 metros de tecido, a gente paga quanto? 36. Se a gente pagar 40, você acha que você vai comprar mais tecido ou menos tecido? Mais. Pronto. Então, é diretamente proporcional. Logo, você pode multiplicar cruzado. Ah, professor, só quando é diretamente proporcional que pode fazer cruzado, né? Só. Entendeu? Tá claro? Tá claro. Vamos lá. Presta atenção. Eu vou começar por esse daqui que é melhor. Leia esse problema 5 vezes e tenta fazer o que eu vou fazer com vocês. Professor, volta na última lá, por favor, rapidinho. Você quer que volte aqui? Isso, obrigada. Parece chato isso. Vamos lá. Ia. O carrapato não tem pai, ele tem um avô. Ia. Esse Albert, por isso que a mãe do Albert fala que esse professor dele tem problema de cabeça. Mas ele nem disse nada. Não, eu sei, porque Você confundiu com o Albert. eu não confundi com o Albert, não. É porque o Albert, no início da aula, falou assim, que a mãe dele fica escutando eu da aula, ela fala que eu sou engraçado. Aí eu lembrei. Eu não confio assim pra se comparar com o Albert. Ô, querido, não tô te comparando. O Albert é um menino muito bacana. Ah, obrigado. Você também, ué. Você também mora no fundo do meu pulmão. Nossa, do pulmão. Aí, o Albert é do cérebro, né? Você é só oxigênio, João. Então você é uma partículazinha pequena de oxigênio. Então, Eu sou uma célula solitária que vive no pâncreas, professor. Nossa! A célula, o que é isso? Vamos lá. Enquanto vocês estão fazendo... Espera aí. Tá. Quem pode bater print? Deixa eu só fazer a chamada aqui. Bate um print aí que eu vou fazer a chamada para eu não perder aqui. Pode ser? Bate um print. Bateu o print? Professor, eu não sei se você sabe, mas o Moreira, ele é o nosso escravo. Toda aula, ele tira print de qualquer coisa, então... Gente, eu tô saindo Ô, professor, não só pra mim que eu tiro print, eu tiro print pra sala toda, professor. Que eu sei quanto é chato você ficar perguntando aos outros onde tá os prints. Davi, você já tirou o print aí, meu amigão? Você Já. tirou? Já. Tá bom, Já muito tirou bom, print, Davi. escravo. O Davi é o melhor. O Davi é um escravo. Não é escravo, não. Ele é gente boa. Não fala isso. Professor, Ele faz Da onde você já viu esse cara? Não, fala assim. uma dúvida. Aí. Não, vai não fala. interferir Pera aí. Não fala a resposta, não. Não é resposta, não. Vai interferir se você, por exemplo, colocar na montagem, na primeira operação, colocar o X em cima? Não. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Entendeu? Essa aí é nova, hein, professor? É nova, né? Nova. México, professor. Essa aí você foi pro México, professor. Foi ano passado você vetou esse daí. Essa é velha. Essa não é nova, não. Essa é velha. Ô, gente, esse negócio da pandemia tá por fora, viu? Porque a gente não vai poder jogar a nossa bolinha, né? Que é isso? Dá pra fazer um futebol de virtual? Fazer um futebol virtual? Vamos jogar um FIFA, professor.
Professor, bora, fifinha. Ô, professor, dá pra jogar Cruzeiro, que é isso? E esse ano, eu não sei se ano que vem também, mas esse ano a gente, pelo menos nos volta às aulas, a gente vai poder ir no recreio para jogar bola, ué. Pois é isso que eu tô te falando. A gente não vai poder nem sair da sala no recreio, mano. Justamente. Tem que ficar dentro da sala. Sei Ô, lá, gente, fazendo é qualquer só um minutinho. Albert tá aí, Ana Beatriz tá aí, Davi Moreira tá aí, Davi Vaz Mendonça tá aí, Felipe Augusto. Tô aqui, professor. Felipe Jackstran. Felipe Silva. Presente. Giovana. Presente. Bebela. Presente. João Vitor. Presente. Júlia. Presente. Cauã Ribeiro. Cauã Ribeiro. Cauã Laranja. Presente. Não, Isso aí, não. Respeita. Laura. Lima presente. Laura. Lucas Brito. Lucas Gafo. Maria Eduarda Mendes. Professor Bertolini, presente. Maria Eduarda Verão. Presente. Maria Gabriela. Presente. Maria Gabriela, seja bem-vinda. Matheus Alves. Presente. Matheus Carinhoso. Presente, professor. Pedro Alcatra. Rafael Lacerda. Richa de Limonada. Presente. Iago Gonçalves. Iago. Tá aí, O Iago não tem áudio, professor. Ah, o Iago não tem. Daqui a pouco o Iago mandando no chat falando que tá presente, professor. O Iago é mudo, né? Entendi. Vamos fazer aí, pessoal. Ele não tem língua, professor. Ele é mudo, professor. Vamos lá. Som. Lê para mim, por favor, pessoal. Som. Deixa eu ler. Para contribuir à cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários levaram 48 dias. Parou. Stop, Salgadinho. Parou. Quais são as grandezas? As grandezas aqui que a gente está envolvendo é o quê? É pessoas e dias. Então, se a gente tem aqui, 25 operários gastaram 48 dias. Então você tem 25 operários que gastaram 48 dias. Aqui é dias, tá? Aqui é o operário. Operário. Então, 25 operários gastaram 48 dias. Continua. Se fosse construída uma cobertura idêntica em outra quadra e fosse contratados 40 operários com a mesma qualificação que os primeiros, em quantos dias a cobertura estaria pronta? Então se fosse agora contratado 40 operários, em quantos dias, né, estaria pronta? Agora a gente tem que pensar. Eu já falei 10 vezes, regra de 3 não é multiplicar cruzado. Pode ser que multiplique, pode ser que não. Eu tenho que analisar e eu tenho que pensar se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Se 25 operários gastam 48 dias, se eu tiver mais pessoas trabalhando, vai acabar mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Vai acabar mais rápido. Mais pessoas trabalhando, mais rápido vai acabar. Logo, menos dias vão ser gastos. Aí eu te pergunto, só um minuto, é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Então, basta a gente multiplicar reto. Professor. Então, vai ficar aqui 25 vezes 48. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá, multiplica para mim aí. 25 vezes 48 e divide por 40. Fale comigo. 25 vezes 48 dividido por 40. Vê quanto é que dá. Som, testando. 1, 2, 3. Quanto é que dá? 25. Peraí, fechou. Peraí É o irmão da pira. Ô, professor, acabou de dar um pique de luz aqui em casa. Aí, você já sabe o que é, tá? Tranquilo, campeão.
Professor, pelo menos o meu deu 1.170. 25 vezes 48 é 1.200. Tá, deu alguma coisa errada. Aí nós vamos dividir 40. Corta. 120 dividido por 4 é quanto? 30. 30. Ou seja, quando eu contratei 40 pessoas, mais pessoas trabalhando, mais rápido vai acabar aquele serviço, menos dias vão ser gastos. Logo, serão gastos 40 dias. Pessoal, anotem para mim aí, Piracasa. Anota aí, Piracasa. Vocês vão fazer para mim, por favor, Piracasa. Página. Todo mundo tem que tentar, hein, pessoal? Se não tentar, não tem jeito. Só confere para mim. A 233 eu já tinha deixado para vocês fazerem? Não. Não? Então, vocês podem estar fazendo aí para mim. Página 233. Da 19, vocês vão fazer para mim da questão 19 até a questão 28. Só. 19 a 28. Oi? Qual a página? Qual que é a página que eu falei, pessoal? 233. 19 a 20. Página 33? Não. 233. Página 233, questão 19 até a 28. Obrigado. Então tá bom, moçada.